Ô, papai, muito obrigado pela bênção de mais este momento que o Senhor concede para nós. E o nosso desejo é a glória do teu nome. Por isso, nos inspire e nos dirija pelo teu Espírito, por misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amados, mais uma segunda-feira. E quero falar, uma amada que pediu, não esquece, pastor. Então, nós vamos falar sobre um assunto que é de suma importância para nós, que é o nosso dia a dia, que é a nossa caminhada. Então, vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, para aí iniciarmos a nossa conversa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E aqui é que chama a atenção aquilo que nós vamos pensar hoje. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, eu quero dar a ênfase à questão do perdão. Claro que os amados compreendem que é um assunto que ele ganha uma dimensão muito grande, e por isso que nós devemos meditar sempre sobre este assunto, porque o desejo de todos nós, e eu tenho certeza que o desejo de Deus, por isso que ele está falando isto, é Deus quem está dizendo para nós que vocês devem suportar uns aos outros, que vocês devem se perdoar. Então, se ele está falando isso, é porque ele nos deu condições para tal. Eu gosto sempre de começar por aí. Pensem comigo. Deus jamais pediria algo para nós que não fosse possível. Eu não entenderia um pai tão amoroso, um Deus tão gracioso, que nos pediria algo que fosse impossível de realizar. Isto já ficou muito claro, por exemplo, quando Deus deu a lei de Moisés. E o homem, com a pretensão de se pôr em capacidade de cumprir a lei, ele viu, ou espero que todos aqueles que serão alcançados pela graça reconheçam que é impossível cumprir toda a lei. O homem não tem natureza para isso. Isso fica bem claro lá em Deuteronômio, quando o povo, Moisés, pede a Deus para nos falar tudo o que nós devemos fazer e nós vamos fazer. E Deus fala para eles: olha, eles falaram muito bem. Quem dera tivesse tal coração que me temesse e obedecesse. E eu vou colocar por minha conta aqui. Quem desse esse povo tivesse natureza para isso. A natureza do homem fora de Cristo é uma natureza caída, filhos da desobediência. Mas agora em Cristo Jesus, pelo novo nascimento, aliás, é interessante porque Colossenses, para que a gente possa chegar aqui no versículo 13, olha como é que ele começa. Portanto, se já, aqui a melhor versão é, se já fostes ressuscitados, deixa eu até corrigir aqui para colocar de uma maneira melhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, ele começa dizendo sobre o novo nascimento, e voltando assim, só para poder ficar de uma forma melhor, ele vai dizer: pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois já estáis mortos, vocês já morreram, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, ele vai chegar aonde, falando sobre perdão, no versículo 3, sobre suportar e perdoar, nos dando condições para isso. Então, é interessante que a gente tenha princípios com relação a perdão. Vamos lembrar de Efésios, por exemplo, capítulo 4, versículo 32, aonde também é importante que a gente veja a base para a nossa meditação. Ela traz muito isto, ó. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então vamos colocar isso como o alicerce. O novo nascimento é um ato de perdão. Aliás, está escrito isso lá em Isaías 55, é isso? Vamos ver aqui. É, sempre me chama a atenção Isaías 55. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Buscai ao Senhor do versículo 6, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. O verdadeiro perdão, o grandioso perdão que Deus nos concedeu de toda a vida maligna, o perdão do pecado. Vocês lembram daquele homem que foi levado pelos amigos para ser colocado diante de Jesus, desceu de cima do telhado na frente de Jesus? Eu lembro bem de Jesus dizendo que tinha perdoado o pecado daquele homem. Aí perguntaram: quem é esse que perdoa pecados? Esse é Jesus. Quando Jesus nos atraiu no corpo dele, ali tem o ato da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Ali fomos perdoados totalmente, plenamente, definitivamente, a ponto de termos a expressão na Bíblia que fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Então agora, meus irmãos, nós que cremos que fomos atraídos por Jesus e que morremos com Cristo e fomos ressuscitados com uma nova natureza, a natureza divina, coração de carne, agora que temos o Espírito nos guiando, nós somos chamados para ser canal de bênção. Nós somos chamados para ser canal do perdão divino. Tá certo. Agora vamos colocar isso na prática? É fácil. Para alguns, veja, em toda a família de Deus você vai encontrar semelhantes e não iguais. Ninguém é igual a ninguém. Então, o primeiro ponto é esse. Eu preciso respeitar aqueles que têm dificuldade em perdoar. Mas isso existe, pastor? Claro que sim. Claro que sim. Alguns têm uma facilidade maior para perdoar. Outros têm uma dificuldade maior para perdoar. Alguns precisam de pouquíssimo tempo para perdoar. Outros precisam de mais tempo para perdoar. Alguns assimilam fácil, outros ficam ali remoendo até que este perdão ganhe a dimensão total para trazer cura. Eu vejo que o perdão, quando nós vemos na perspectiva da obra da cruz, é ali que nós somos curados, pelas suas feridas nós somos sarados. O perdão nos sara. E agora, é importante que a gente tenha essa clareza sobre nós. Quando perdoamos, também temos o mesmo poder da cura, de trazer alívio, de trazer o bem. Olha, amados, perdoar é uma das coisas mais espetaculares. É um dos remédios mais poderosos. E quero colocar ainda para os amados o seguinte: não é uma questão apenas de perdoar aqueles que te ofendem, porque tá certo, assim é. Sabe que Jesus, inclusive, falou a respeito disso? Ele falou aqui, ó, eh, Mateus 18, 21 e 22. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 18, os versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E aqui o Senhor fala uma coisa extraordinária. E aconteceu que. Opa, agora é o versículo 18. Até 7 vezes perdoarei? Jesus lhe disse: Você já sabe a resposta. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Primeira vez que eu ouvi isso, na hora me veio uma questão que eu gostaria que os amados pensassem comigo. Se eu fizer as contas, eu já estou perdendo o verdadeiro sentido de quantas vezes perdoar o meu irmão, ou perdoar alguém. Se eu for fazer a conta, eu já perdi o fio da meada. Eu entendo que Jesus está falando que nós devemos perdoar sempre. Sempre. O perdão é uma coisa que deve fazer parte sempre da nossa vida. Porque quando eu coloco na balança aquilo que eu recebi do Senhor, o perdão que eu recebi dele, ele sempre será, e claro, meu amado, você vai reconhecer isso a cada dia e que isso cresça em nós. Nós devemos reconhecer que o perdão que Deus nos deu em Cristo Jesus, ele não tem comparação com absolutamente nenhuma ofensa ou nenhum mal que alguém possa ter causado por nós ao longo da nossa vida. E este é o ponto de partida para que a gente possa lembrar que nós fomos capacitados para perdoar. Então, perdoar um ao outro deve ser uma coisa colocada em prática constantemente. As ofensas, elas sempre vão fazer parte da nossa caminhada. Existem ofensas, inclusive, meus queridos, que muitas vezes são provocadas sem que a outra pessoa perceba. Eu acho que você já passou por isso, achando que a pessoa agiu de uma maneira, ou não olhou, ou não falou, ou não fez, e você se sentiu ofendido, e ela não teve a menor intenção. Até isso acontece na nossa vida. E mesmo aquelas ofensas feitas com uma intenção profunda. E aliás, você sabe disso, meu irmão, minha irmã, que quando a coisa aperta, quando a situação ela ganha uma dimensão mais profunda, que os ânimos se acirram, existe uma tendência do homem começar a vomitar e a falar coisas muito profundas, aquelas guardadas na manga para humilhar, para poder fazer com que a pessoa se sinta mal, se recorda de coisas e se falam coisas que dentro de uma normalidade você jamais faria isso. Acho que você entende o que eu estou falando. E ali que se tornam ofensas muito profundas e muitas vezes feridas que vão se tornar algo constante na caminhada daquele que nasceu de novo. Porque o filho de Deus que passa por isso, mesmo quando ele busca o perdão para estar em paz com todos, muitas vezes ele pode encontrar numa pessoa dessa uma resistência que não será revertida. E aí, como é que fica? Fica que você deve fazer a sua parte. Você deve pedir perdão. Você deve ir e pedir perdão. Olha, eu realmente falei o que não devia, ou eu te magoei e eu quero te pedir perdão, sinceramente. Estou aqui para isto.
A pessoa pode não querer te ouvir, não querer te perdoar. Bom, aí é um outro ponto. Aí ela passa a ter uma questão com ela. Ela jamais poderá falar que você não buscou a paz. Então, pode acontecer? Pode. E aí eu digo que quando você faz isso sinceramente, então você deve ficar em paz com você. Agora, vamos lembrar, para que isso seja sincero, vamos colocar um outro aspecto do perdão, que talvez seja pouco abordado, né? E se perdoar. Esse é um ponto importantíssimo, gente. Tem muitas pessoas que carregam pesos e fardos porque não se perdoaram. Vou colocar aqui um exemplo apenas um exemplo, de pais que carregam muitas vezes a culpa pelo que o filho vive hoje. E ele não consegue se perdoar, acha que aquilo que acontece com o filho hoje foi um erro dele imperdoável. E esse não é o caminho correto para aqueles que foram alcançados pela graça. E explico por que tem graça e por que você deve buscar tranquilidade com relação a isto. Porque você pode ter passado o período da educação com seu filho, que pode realmente não ter sido legal. Você pode ter passado isso na ignorância, sem o novo nascimento. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E é aí que você deve se perdoar. Olha, se eu tivesse hoje a natureza, o coração e a vida eterna e Jesus em mim, eu provavelmente não teria feito isso. Agora vamos apertar a porca. De repente você é um pai que a criança já nasceu no contexto da nova vida, dentro da graça de Deus, e houve, por algum motivo, alguma falha. E aí, como é que isso se dá? Se dá pelo mesmo caminho. Então você precisa primeiro se perdoar. Pedir perdão ao filho, à filha, pedir perdão pelo que você viveu. E procurar viver uma vida, então, correta, de acordo com a palavra, a partir de agora. Se não houve até hoje, amém. Então, não tem tudo perdido, pelo contrário, tem graça. Então é agora que deve-se começar uma nova etapa, sem o peso. Então é preciso se perdoar. Eu estou lembrando aqui de uma amada querida, chama Ó, tô vendo ela aqui quando ela veio dar uma entrevista para mim aqui em casa. E essa querida que é psicóloga, ela falando comigo e eu perguntei para ela a respeito, né, da vida em família e falando: "E seus filhos, como é que lidam com tudo?" Ela falou: "Olha, eu sou bem resolvida já. Se meus filhos têm alguma queixa comigo, então que eles vão fazer terapia e se resolvam." E é claro que eu ri muito, mas achei muito correto. Ela já estava bem resolvida com relação a isso. Então, se o filho hoje tem uma dificuldade, ele precisa procurar também perdoar. E aí eu estou trazendo isso apenas inserindo agora dentro da nova vida. O filho ou a filha que nasceu de novo, com certeza ele está capacitado também para perdoar seus pais. Tem graça. E o filho que ele não quis, ele está vivendo fora disso. Você está em Cristo e ele não. Agora você vai ter que ter sempre a sabedoria de Deus para procurar, tendo a graça de Deus na tua vida, organizar, reconhecer o Senhor em teus caminhos para ele endireitar suas veredas. E você não vai deixar de orar pelos seus filhos, até que eles possam experimentar dessa graça. Porque se tem uma coisa que nós devemos buscar ao longo da nossa vida, até o último suspiro, é buscar pelos nossos filhos, é buscar por eles. E lembrando que o buscar por eles também nos leva a uma atitude importante que é sermos bons exemplos para eles. Então, que o nosso viver seja dia a dia santificado, para que frutifique cada vez mais para Deus a sua graça, a sua misericórdia. E aí, olha só como é que a gente começou hoje trazendo aqui a própria orientação da palavra em Colossenses capítulo 3, aonde ele fala aqui, ó: "Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade." Esses são os frutos do Espírito que nós estamos a cada dia, e eu espero que sim, meu irmão, minha irmã, vendo cada vez mais abundante nas nossas vidas. Me permitam colocar aqui a Bíblia Viva, fiquei curioso para ver como é que está escrito. "Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, ou uma nova vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência." Olha que bonito, entende? Então, Deus nos chamou, ele nos capacitou, amado. Caminhando para o fim, esse texto é profundo. Mateus capítulo 6. E eu quero agora chamar a atenção dos amados daquilo que compreendo, tá? "Seu Pai celeste perdoará a vocês se vocês perdoarem aqueles que pecarem contra você", ou vou colocar aqui, a corrigida fiel. "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós."
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aqui é o checkmate. É um checkmate dado pelo Senhor. Como é que eu posso compreender isto? E quero colocar aqui a minha compreensão nesse texto. Meu amado, eu compreendo da seguinte forma: eu não tenho escolha. Ou eu perdoo, ou eu perdoo. Eu preciso aprender a praticar o perdão. Se eu tenho dificuldade, amém. Você tem, dia a dia, para rogar a Deus, buscar Ele. Coloque diante dele as suas dificuldades, coloque diante dele toda essa questão na tua vida para que ele seja aquele que vai manifestar o perdão na tua vida. Ele não teve poder de trocar tua natureza e teu coração? Você acha que para ele há alguma coisa difícil em fazer que você se torne uma pessoa aonde o perdão flui de uma maneira graciosa? É claro que sim. Eu preciso pedir a ele: Senhor, por misericórdia. E lembra de uma coisa: não sou eu. Não sou eu mais. Não sou eu mais. Agora é Cristo que vive em mim. Eu já morri. Essa experiência gloriosa deve ser trazida todo dia, trazendo sempre, por toda parte, o morrer de Jesus, para que o perdão se manifeste. E sabe, meu irmão, para que você e eu não soframos, porque a falta de perdoar traz um sofrimento difícil. Vou ser um pouco mais profundo, entenda, meus irmãos. A falta de perdão, eu acho que fica evidente isto, causa doença. Pessoas que se perdoam e perdoam outros têm um caminho para a cura e para ser sarados de uma maneira tremenda. Então eu não vou deixar de usar isto. É claro que é claro que eu tenho opção, eu posso não perdoar, mas aí eu fico na encruzilhada aqui: "Espera aí, mas como é que eu não vou perdoar? Como não perdoar? Eu fui perdoado". Só vou deixar aqui para os irmãos lembrarem daquele homem que devia uma fortuna incalculável. E ele chegou para o seu senhor e falou: "Tem misericórdia de mim, me perdoe". E aquele homem foi perdoado pelo seu senhor. Imagina o alívio, uma dívida incalculável. Agora aquele homem tinha um funcionário que devia uma merreca para ele. E o funcionário chegou da mesma maneira: "Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe, eu não tenho como pagar". E aquele homem agiu de uma maneira terrível, maligna, demoníaca. Acabado de receber um perdão infinito, ele não pôde perdoar um cisco. Aí Jesus vem: "Como que você não pôde ter misericórdia deste homem, sendo que eu tive misericórdia de ti? A tua parte é no lago de fogo". Então, eu entendo que isto é um bom exemplo para nós. Amados, se você tem dificuldade, tem graça, tá tudo bem, seu pai sabe, Deus sabe. Mas andar limpo, andar tranquilo, andar sem nenhum rancor dentro de si, que bênção, meu Deus, que bênção. Então eu desejo para todos vocês que também vivam assim. Não quer dizer que eu vivo assim não, eu tenho minhas dificuldades, e graças a Deus o Senhor tem me iluminado, me abençoado para que eu resolva logo, tá. Mas cada um aqui tem e sabe onde é que a pedrinha do sapato aperta? Vamos tirar a pedrinha? É melhor andar sem pedra. Que Deus te abençoe e que te encha, te inunde do perdão divino a cada dia. Que você seja um canal de bênção, meu irmão, minha irmã, um canal do perdão aqui na terra, o perdão divino que flui em você. Um beijo no coração, uma ótima semana, graça e paz. Beijo.